No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. O oitavo dia da festa dos tabernáculos era um dia atípico. As celebrações eram completamente diferentes. Embora o Antigo Testamento não mencione isso, a tradição judaica revela que nesse dia os sacerdotes derramavam água sobre o altar. Pense no significado que o derramar das águas tinha numa terra pobre de rios, onde eles dependiam da chuva que cai do céu para sobreviverem. Sua fonte de vida e alegria estava no céu. Agora entre eles está aquele que o céu dos céus não poderiam conter, convidando a todos para irem a ele. Jesus explica esse ir a ele no versículo 38. Quem crê em mim é apenas pela fé, uma questão de fé em Jesus. É apenas pela fé em Jesus que você obtém a salvação e a alegria eterna. O profeta Isaías escreveu: E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Em outra passagem ele diz: Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Jesus é o cumprimento dessas promessas. O apóstolo João explica que os rios de água viva representam o Espírito Santo que haviam de receber todos os que crescem em Jesus depois que ele morresse, ressuscitasse e subisse para a glória. Como receber a salvação eterna e o Espírito Santo? Bom, primeiro é preciso que você reconheça a sua sede. Eu e você somos pecadores por natureza e não consigo pensar em uma condição mais sedenta e necessitada do que esta. Segundo, é preciso que você reconheça que coisa alguma vinda de você poderá salvá-lo. Não somos salvos e tampouco recebemos o Espírito Santo por nossos meios ou méritos. As águas são oferecidas de graça. Em terceiro lugar, é preciso entender que a fonte de sua salvação e bênção é uma pessoa, Jesus. É a ele que você deve ir, não a uma religião, sacerdote ou ordenanças como o batismo ou a ceia. É somente pela fé em Jesus que você recebe a salvação e o Espírito Santo, essa fonte que se transformará em rios de água viva. O Espírito foi derramado no dia de Pentecostes, no capítulo 2 do livro de Atos, quando teve início a igreja. Desde então, o Espírito Santo vem habitar em todo aquele que verdadeiramente crê em Jesus. Não se trata de um acessório, mas de parte integrante da salvação. É o seu penhor ou garantia. Romanos 8 diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém disser que você está salvo, mas precisa fazer alguma coisa a mais para receber o Espírito, desconfie. Nos próximos 3 minutos, Jesus divide as opiniões dos homens. As pessoas reagem de modo diferente em relação a Jesus. Nesse capítulo, alguns afirmam que ele é o profeta. Talvez se lembrem das palavras de Moisés, repetidas por Pedro em Atos 3. O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Outros acreditam que ele seja o Cristo, o Messias prometido para libertar o povo de seus inimigos. Mas há quem discorde, lembrando que o Cristo nasceria em Belém da Judéia, e não na Galiléia, e seria descendente do rei Davi. Eles ignoram que Jesus realmente nasceu em Belém e que Maria, sua mãe, é da linhagem de Davi. Os oficiais que devem prendê-lo não ousam fazê-lo. Nunca homem algum falou assim como este homem. É a justificativa que eles dão aos sacerdotes e fariseus que os enviaram. E você, qual é a sua posição em relação a Jesus? Você o considera um mero profeta ou reconhece que ele é o próprio Verbo de Deus encarnado? Para você, ele é um libertador político ou você o tem como aquele que morreu para libertá-lo do pecado e da morte? Espero que você não seja daqueles que gostariam de vê-lo preso para deixar de incomodar a sua consciência, ou dos que querem distância dele com medo do que as pessoas iriam pensar ou dos prejuízos que uma proximidade maior poderia causar à sua reputação. Em outra passagem, Jesus avisa: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Crer em Jesus em seu coração e confessar publicamente a sua fé fará toda a diferença para você na eternidade.
Aqui nós vemos um homem que tinha tudo para se envergonhar de Jesus. É Nicodemos que no capítulo 3 encontrou-se com ele de noite, com medo de ser visto em sua companhia. Homem rico e influente, em sua posição de membro do Sinédrio, ou do poder legislativo de Israel, ele tinha muito a perder, mais do que eu ou você. Mesmo assim, agora ele defende Jesus diante das outras autoridades, dizendo: porventura a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que ele faz? Os seus colegas o tratam com desdém, mas você voltará a encontrá-lo no final, ajudando a retirar o corpo de Jesus da cruz e preparando-o para a sepultura. Nem mesmo os apóstolos tiveram coragem de fazer isso. Muitos dos que falam de sua fé com desenvoltura, quando tudo vai bem, simplesmente desaparecem ao menor sinal de perigo, com medo de perderem o que têm. E os que parecem ser menos prováveis são esses que mais refletem a luz de Jesus na noite escura da adversidade. O nosso capítulo termina dizendo que cada um foi para sua casa, menos Jesus, que nos próximos 3 minutos encontraremos passando a noite ao relento no Monte das Oliveiras. Enquanto o capítulo 7 do Evangelho de João termina dizendo que cada um foi para sua própria casa, o capítulo 8 começa assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. É ali que ele passa a noite em oração. As raposas têm covis, os pássaros têm ninhos, mas Jesus não tem outro lugar para recostar a cabeça além do ombro do Pai. Cedo de manhã, ele já está no templo de Jerusalém, ensinando o povo. Querendo fazer Jesus cair em contradição, os escribas e fariseus trazem a ele uma mulher apanhada no próprio ato adulterando, do modo como eles dizem. Eles lembram que a lei de Moisés ordena que o adúltero seja morto por apedrejamento e querem saber a opinião de Jesus. Se ele disser que a mulher não deve ser apedrejada, eles o acusarão de ir contra a lei de Moisés. Se ele apoiar o apedrejamento, estará negando que é o Salvador, além de desprezar a lei do invasor romano, o único que podia condenar alguém à morte. Enquanto eles falam, Jesus escreve com o dedo na terra. Esta é a única obra de próprio punho, escrita por Jesus, da qual nós temos conhecimento. Ela foi apagada pelo vento há 2000 anos. O que ele escreveu? Ninguém sabe. Deus escreveu com o dedo em tábuas de pedra quando deu a lei aos israelitas. E a lei não tinha o objetivo de salvar, mas de condenar. Em Jeremias capítulo 17, Deus afirma: os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Estaria Jesus escrevendo os nomes daqueles que acusavam a mulher? A lei de Moisés ordenava que ambos, homem e mulher, fossem apedrejados. Ao afirmarem que a mulher fora pega em flagrante adultério, eles se tornam culpados de transgredir a lei por acusarem apenas a mulher. Estaria o adúltero entre eles? Eles insistem e Jesus confirma que a lei deve ser aplicada e a mulher apedrejada. Mas aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Com as suas consciências culpadas, eles se afastam, começando pelos mais velhos, com maior bagagem de pecados e por maior reputação a zelar. Eles chegaram juntos ali, mas na hora de se afastar, eles se afastam um a um, cada um por si. Apenas a mulher permanece diante de Jesus, o único sem pecado, o único que pode apedrejá-la. Mas ele não faz isso, porque não veio para condenar, mas para salvar. Um dia ele voltará para julgar. Mas enquanto isso, a palavra que ele tem para o pecador é a mesma que ele disse à mulher: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Hoje, o único lugar seguro para um pecador se refugiar é na presença de Jesus. Quando você se coloca diante dele na condição de réu culpado e merecedor do juízo de Deus, é perdão que você recebe, não condenação. Então por que continuar fugindo dele, como fizeram aqueles fariseus? Nos próximos 3 minutos, veremos por que as pessoas fogem de Jesus. Fugir de Jesus é a reação natural de qualquer pecador. Foi assim no Éden, depois que Adão pecou, e é assim comigo e é assim com você. Nós somos como baratas, aranhas, escorpiões escondidos debaixo de uma pedra. Quando esta é levantada e a luz do sol revela o esconderijo, o jeito é correr, para se esconder debaixo de outra pedra, longe da luz.
Nós fugimos da luz porque a luz nos denuncia. Ela revela a nossa posição e a nossa condição. A nossa posição é naturalmente de separação, de rebeldia, de inimizade contra Deus. A nossa condição é de pecadores, transgressores das leis divinas e dignos de condenação. Numa situação assim, o que fazer se não fugir? Como acontece com os fariseus desse capítulo, a presença de Jesus não só revela a nossa posição e condição, como traz à tona nossa hipocrisia e a pretensão de nós nos acharmos capazes de mascarar o nosso estado. Nessa hora, religião, boas obras e autoafirmação são usadas para passar uma demão de cal nesse sepulcro cheio de iniquidade que é cada um de nós. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Seguir a Jesus é se expor à luz e deixar que ela revele toda a nossa imundície. Mas o fato de a sujeira vir à tona e inquietar a nossa consciência não nos garante a salvação. Os fariseus que queriam apedrejar a mulher adúltera ficaram com suas consciências inquietas, mas isso só serviu para afastá-los ainda mais de Jesus. O remorso gerado por uma consciência culpada não necessariamente nos aproxima de Deus. Caim mostrou ter esse tipo de remorso ao confessar a Deus o seu pecado. Ele disse: é maior a minha iniquidade do que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Ele não estava arrependido do que fez, e se acha até na posição de poder decidir sua pena. Deus não havia dito que a sua maldade não poderia ser perdoada, e nem o expulsou da terra. Parece até muito conveniente Caim agora poder dizer: da tua face me esconderei. Afinal, esse é o desejo natural de todo ser humano, querer a distância de Deus. Pelo mesmo motivo, aqueles fariseus se afastam de Jesus. Eles querem evitar que seja revelado o conteúdo de seus corações, virados ao avesso pela presença da luz. E você? O que faz quando confrontado com Jesus? Fica ou foge? A carta aos Efésios diz que tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Nos próximos 3 minutos, Jesus continua ensinando em um aposento do templo, que leva um nome muito significativo para as lições tão preciosas que ele ensina: o lugar do tesouro. Aparentemente, os mesmos fariseus que um pouco antes queriam apedrejar a mulher adúltera, agora voltam a confrontar Jesus. Eles voltam para confrontá-lo com suas próprias palavras do capítulo 5, quando Jesus disse: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. O confronto ocorre no lugar do tesouro, o aposento do templo, onde eram lançadas as ofertas para Deus. Aqueles fariseus estão ali para lançar acusações contra o Filho de Deus, não ofertas. Em resposta, a primeira coisa que Jesus revela é que ele é a luz do mundo. A segunda, que quem o segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Mas ele não para aí. A lei exigia que para ser válido o testemunho, ele devia ser dado por 2 ou mais pessoas, e Jesus explica por que o seu testemunho é verdadeiro, ainda que aparentemente seja dado por apenas uma pessoa, ele próprio. A primeira razão que ele apresenta é o fato de ser onisciente. Ele sabe de onde vem e para onde vai, algo que seus acusadores ignoram. Existe também algo sutil em sua afirmação, pois se ele veio ao mundo, isso implica em sua pré-existência. Ele existia antes de vir, algo que nenhum homem pode ter. Reconhecer que Jesus não apenas nasceu em um corpo de carne e ossos, mas que veio em carne, é reconhecer sua divindade. Ele continua mostrando aos fariseus que eles não têm autoridade moral para julgá-lo, já que julgam segundo a carne, ou seja, de acordo com os seus interesses e desejos, os mesmos interesses e desejos de todo homem natural. Acaso não foi o que ocorreu quando acusaram a mulher adúltera? Eles deliberadamente deixaram o homem adúltero fora da acusação de adultério. É preciso que existam 2 pessoas para um ato se consumar e ocorrer o flagrante que os fariseus afirmavam ter ocorrido. Jesus continua revelando que seu testemunho é corroborado pelo seu Pai, que lhe enviou. Portanto, já não é apenas o testemunho de uma, mas de 2 pessoas da divindade.
Não apenas os seus milagres, mas também a voz do Pai que veio do céu por ocasião do batismo público de Jesus corroboravam que ele era o Messias prometido. Mas eles não queriam aceitar o testemunho do Pai por não conhecê-lo. E Jesus revela que eles não conhecem o Pai por não conhecerem a Jesus, o Filho de Deus. O que ele diz serve também para você. É impossível alguém conhecer o Pai sem conhecer Jesus, o Filho. No primeiro capítulo do Evangelho de João está claro que não basta pertencer à espécie humana para ser um filho de Deus e poder chamá-lo de Pai. Apenas os que creem no Filho de Deus podem ser chamados de filhos de Deus. Ser filho de Deus é um privilégio reservado apenas aos que conhecem a Jesus como Senhor e Salvador. Os judeus não conseguem prender Jesus ali, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Nos próximos 3 minutos, ele fala dessa hora. Durante séculos, os judeus tinham esperado pelo Messias, aquele que fora prometido por Deus por intermédio dos profetas. É para o Messias que todos os textos do Antigo Testamento apontam, seja de forma explícita ou em figuras. Agora o Messias está bem ali na frente deles. Mas eles não o reconhecem. Pior do que isso, estão determinados a matá-lo. E Jesus sabe que conseguirão cumprir o seu intento. Por isso agora ele fala de sua ausência, que aqueles judeus o buscarão e não o acharão. Para onde ele vai, é impossível eles irem também. Os judeus pensam que ele está falando de suicidar-se, mas Jesus fala de seu sacrifício e também da sua ressurreição e ascensão ao céu, o seu lugar de origem. Se você alguma vez já se sentiu frustrado ao ver uma pessoa partir para sempre, sem que você tivesse a oportunidade de resolver alguma demanda com ela, vai entender o que está acontecendo aqui. Jesus revela a eles que sua rejeição irá selar o destino de cada um deles de uma vez para sempre. Jesus voltaria para o céu, eles permaneceriam no mundo até morrerem e serem condenados ao lago de fogo. Mas o que exatamente eles precisam fazer para não ter esse destino horrível? O versículo 24 é bem claro. Se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. A expressão eu sou foi usada por Deus ao se revelar a Moisés. Moisés indagou quem era o que falava com ele, e a resposta de Deus em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, foi esta: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. A expressão eu sou revela a essência de Deus, aquele que existe em si mesmo, aquele que é independente das coisas criadas. Jesus é Deus. Ele é o eu sou o que sou. E você também precisa crer nisto. Outro detalhe importante desta passagem do Evangelho de João é a diferença entre o que Jesus diz no versículo 21 e no 24. Primeiro ele diz aos judeus: morrereis no vosso pecado, no singular. Depois ele diz: morrereis em vossos pecados, no plural. Quando a Bíblia fala em pecado, no singular, ela está se referindo à nossa natureza pecaminosa, aquela que herdamos de Adão. Quando aparece no plural, pecados, são os frutos dessa natureza. As nossas ações que são realizadas independentes da vontade de Deus. Não existe solução para aqueles que saem desta vida em uma condição de culpados, tanto por sua natureza, ou pecado, como por seus atos rebeldes, ou pecados. O destino daqueles judeus foi selado ao não crerem em Jesus como o eu sou, o próprio Deus, aquele que tem em si mesmo a existência. Jesus se ausentaria deles, e eles ficariam eternamente ausentes de Jesus. E você? Qual é o seu destino? Nos próximos 3 minutos, Jesus fala do dia em que seria levantado por aqueles mesmos judeus que falavam ali com ele. Esse trecho revela um abismo entre Jesus e os judeus. Nada do que ele diz parece penetrar na mente deles. Sua incredulidade os torna impermeáveis à verdade. Mas Jesus diz que um dia eles iriam entender, embora nem por isso viriam a crer. Ao falar que será levantado, Jesus prediz sua morte na cruz. No capítulo 3 desse evangelho, ele já havia usado a mesma expressão, levantado, ao se comparar à serpente de bronze que Moisés levantou no deserto. Agora ele vai além e diz: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou,
Algumas traduções trazem conhecereis quem eu sou, mas o correto aqui é conhecereis que eu sou, pois ele volta a usar a mesma expressão que usou um pouco antes, no versículo 24, e que Jeová também usou no Antigo Testamento ao se revelar a Moisés. Ao dizer, então conhecereis, Jesus lança sobre eles a responsabilidade de conhecer a verdade e deliberadamente descartá-la. Aqueles judeus ainda veriam muitos milagres, inclusive a ressurreição de mortos, como Lázaro. Além disso, quando Jesus fosse levantado, eles veriam o dia se transformar em noite, a terra tremer, as pedras se partirem, o véu do templo se rasgaria, os sepulcros se abririam, e pessoas ressuscitariam e entrariam em Jerusalém para assombro de muitos. Finalmente, eles veriam também o túmulo de Jesus vazio e mais de 500 testemunhas afirmando tê-lo visto ressuscitado. Mesmo assim, continuariam inimigos da verdade. E é de pessoas assim que a carta aos Hebreus fala no capítulo 6, que diz: é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo à vergonha, ao vitupério. A passagem fala de apóstatas. Pessoas que conheceram, provaram e participaram da verdade, mas não creram. Nunca creram. Não são crentes que tropeçaram, mas pessoas que caíram dessa posição de grande privilégio. Pessoas que, apesar de terem à disposição todas as evidências para crerem em Cristo, voltaram suas costas para ele. Eu conheço um europeu que se diz pós-cristão. Ele quer dizer que na Europa, eles já passaram dessa fase. Se você também foi criado à sombra do cristianismo e se acha tão avançado que até já passou dessa fase, eu sugiro que volte à fase anterior. Há mais esperança para um aborígene analfabeto do que para um ocidental ilustre e bem educado que conheceu o Evangelho e voltou suas costas para ele. Nos próximos 3 minutos, Jesus fala da verdade que liberta. Olha. Ao escutarem o que Jesus diz, muitos creem nele. E a estes ele diz: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Você não é salvo por permanecer na palavra de Jesus, mas você permanece na sua palavra por ter sido salvo. É isso que diferencia um verdadeiro discípulo de alguém que só professa ser cristão. Jesus diz ainda: conhecereis a verdade vos libertará. Mas como alguém pode ser livre colocando-se sob o senhorio de Cristo e entregando a Ele a direção de sua vida? Acaso liberdade não é ter o livre-arbítrio de fazer o que bem entender e ser dono do próprio nariz? Não. Primeiro porque a ideia de que alguém tenha livre-arbítrio é falsa. Ninguém faz suas próprias escolhas de livre e espontânea vontade. Adão pôde escolher, nós não. Desde a queda do homem, as nossas escolhas passaram a ser ditadas pelo pecado que habita em nós. Por isso Jesus diz que aquele que comete pecado é servo do pecado. Ao pecar, você está sob a direção de sua velha natureza. Ao crer em Jesus, você é liberto. Mas nem sempre o cristão desfruta dessa liberdade. Se você ler a carta aos Romanos, verá ali uma progressão. Os primeiros capítulos dizem que ninguém busca a Deus, por sermos pecadores por natureza. Portanto, não temos livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Nascemos configurados para escolher o mal. O capítulo 7 de Romanos diz que na carne, isto é, em nossa natureza, não existe bem algum. É só depois de receber nova vida, pelo novo nascimento, que você passa a desejar o bem, mas encontra em sua carne a tendência de fazer o mal. Você descobre que é um novo homem, porém com o corpo do velho homem atado a você. É nesse ponto que a alma clama e descobre a sua libertação fora de si mesma, em Jesus, e não em tentar domesticar sua carne pelos preceitos da lei dada a Moisés. Diz assim lá: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado.
É no capítulo 8 de Romanos que Paulo explica como se ver livre da lei do pecado e da morte. Quando o cristão vive no espírito de Romanos 8, ele tem uma vida livre e de comunhão com Deus. Quando ainda se encontra em Romanos 7, tentando fazer sua carne obedecer à lei de Deus, ele vive frustrado. Isso quando não se transforma num hipócrita. Ser verdadeiramente livre é estar em Cristo e ser guiado por sua palavra aplicada pelo Espírito Santo. Do mesmo modo como um trem precisa estar nos trilhos e ser guiado por eles para correr livre. Um trem correndo fora dos trilhos não é livre, é um desastre. Nos próximos 3 minutos, os judeus retrucam que nunca foram escravos. Quando os judeus escutam Jesus dizer que a verdade os libertará, eles retrucam que nunca foram escravos de ninguém, pois são descendentes de Abraão. Para que oferecer liberdade a quem nunca foi escravo? Mas eles eram escravos, apenas não sabiam disso. Quando jovem, eu tentei falar de Cristo a um amigo. Eu era recém-convertido e apresentei a ele um evangelho que não era exatamente o evangelho da graça de Deus, que salva o pecador do juízo eterno. Eu falei mais do que Jesus tinha feito comigo, insisti para que ele cresce e que ele pudesse assim experimentar uma mudança de vida. Como eu vinha de um envolvimento com esoterismo e espiritualismo, eu dei o meu testemunho de libertação dessas coisas e de como a minha vida tinha sido transformada. Falei também de casos de conversões de drogados, bandidos, prostitutas. Ele não demonstrou qualquer interesse. Para ele, a última coisa que ele queria era mudar de vida. Ele tinha religião, tinha família, tinha trabalho, ele tinha tudo aquilo que deseja ter uma pessoa normal e bem-sucedida. Depois de agradecer a minha boa intenção, ele sugeriu que eu levasse aquela mensagem a pessoas escravizadas em falsas religiões, vícios ou prostituição, e não a pessoas normais como ele. Neste capítulo, nós encontramos pessoas normais. São judeus que podem comprovar sua linhagem como povo de Deus, que professam a religião que foi instituída por Deus, adoram no templo que Deus determinou, não estão envolvidos com drogas, roubo, prostituição. São pessoas honradas em sua sociedade. De que exatamente Jesus quer libertá-las? Confiar numa vida boa, numa religião, numa condição social estável, é continuar escravo do pecado e de Satanás sem perceber. Ir a Jesus para garantir uma vida boa, uma religião e uma condição social estável é a mesma coisa. Jesus chama aqueles judeus de filhos do diabo por estarem sendo enganados pelo pai da mentira. O capítulo 2 de Efésios diz que antes de nos convertermos a Cristo, estamos espiritualmente mortos em pecados e andamos segundo o curso deste mundo e de Satanás. Agimos de acordo com os desejos da nossa carne, dos nossos pensamentos, e somos por natureza filhos da ira, não filhos de Deus. Somos escravos e nem nos damos conta disso. Embora Cristo possa mudar exteriormente a vida de alguém, reduzir a conversão a uma mudança de vida é comprometer a essência do Evangelho. Um viciado pode mudar de vida através de um tratamento médico, mas nem por isso deixará de ser escravo do pecado, da carne e de Satanás. Cristo não morreu na cruz para dar a você uma vida certinha, mas para livrá-lo do juízo e da condenação eterna. Nos próximos 3 minutos, você irá aprender algo com a fé de Abraão. A justificativa dos judeus para não precisarem da libertação que Jesus oferece a eles é que eles são filhos de Abraão. Jesus então cobra deles: se sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão. Deus ordenou a Abraão que ele saísse da sua terra e fosse para uma terra que ainda iria lhe mostrar. Abraão obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Em Romanos, o nome de Abraão está associado à fé, que é o firme fundamento ou alicerce das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé liga o mundo visível com o invisível. Ela faz a conexão entre o passado, o presente e o futuro. Pela fé no que Deus diz do sacrifício de Cristo no passado, eu posso desfrutar no presente do perdão dos meus pecados e da certeza da vida eterna, além do livramento do juízo futuro. Portanto, a fé é uma resposta à palavra de Deus. Jesus diz àqueles judeus: a minha palavra não encontra lugar em vós, e complementa: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Mais uma vez, ele afirma ser Deus. Mas aqueles judeus, ao duvidarem da sua palavra, ao duvidarem de Jesus, seguem na contramão de Abraão. Quando Sara, que era estéril, estava na casa dos 90 anos e Abraão em torno dos 100 anos de idade, Deus prometeu que eles teriam um filho.
Quando o filho de Abraão, Isaque, já era crescido, Deus provou a fé de Abraão, pedindo que ele sacrificasse o seu único filho. E crendo que Deus ressuscitaria Isaque, pois Deus havia prometido que Isaque teria descendentes, Abraão faz exatamente conforme Deus lhe pediu. Abraão subiu com Isaque a um dos montes que Deus indicara na terra de Moriá, onde hoje ficam Jerusalém e o Monte Calvário. E enquanto Abraão levava a faca e as brasas para o fogo do sacrifício, Isaque carregava nos ombros a madeira sobre a qual seria colocado para morrer. No último instante, Deus deu a Abraão um carneiro para substituir Isaque no sacrifício. Você já deve ter ouvido falar de uma cena assim. Um filho obediente ao pai, subindo um monte, onde hoje fica Jerusalém, com um madeiro às costas para ser sacrificado sobre ele. A diferença é que no caso de Jesus não havia um animal para substituí-lo. Ele era o próprio cordeiro. Ao ver o quanto Abraão amava a Deus e a confiança que tinha na sua palavra, Deus disse a ele: agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Se você crê em Jesus como seu Salvador e tem a Deus por Pai, você pode agora dizer a mesma coisa a Ele. Agora sei que me amas, Pai, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Nos próximos 3 minutos, você irá entender o que é ser justificado pela fé.